Muito bem, amados. Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente resolver juntos esses exercícios selecionados de refração. Gostaria da sua participação passo a passo à medida que a gente for resolvendo aí, porque é assim, ó, e eu quero deixar isso muito claro a respeito desse conteúdo, não só desse conteúdo específico, mas da parte da ótica de uma forma geral. Você já deve ter percebido, né? Deve ter percebido, quase algo inevitável, a quantidade de ferramentas geométricas que a gente precisa ter bem alinhada. É uma parceria bem íntima que a gente tem que ter com a matemática, com a geometria plana nesse caso. Porque, pessoal, ótica sem geometria, a coisa não dá certo, tá? Então a gente tem que revisar algumas propriedades de triângulos, trigonometria nem tanto, né? Mas pode aparecer, lógico, né? Vimos semelhança de triângulos bastante, exercício de sombra, de penumbra, câmara escura, espelhos planos, tudo isso usava semelhança de triângulos. A parte lá de condições de paralelismo, né? Ângulos que se repetem, ângulos opostos pelo vértice. Então, são ferramentas geométricas, pessoal, que são imprescindíveis, não tem como fugir desses caras aqui na análise da ótica e especificamente na análise da refração. E estes dois exercícios de dois dos principais vestibulares de São Paulo, a Unesp e a Unifesp, mostraram como que podem aparecer questões que cobram essas ideias. A questão da Unesp, que é a primeira que a gente vai fazer, que é o exercício 59, da página 45 da sua apostila 3, era um exercício de primeira fase. O outro ainda era de segunda fase, né? Então, é para você ver como que isso pode aparecer em algum vestibular de elite por aí, tá bom? Vamos resolver juntos então, pessoal. Página 45, exercício 59, eu vou ler o enunciado aqui. Esse desenho está na apostila, está no enunciado como algo fornecido. Encontrou aí para você acompanhar a leitura? Página 45, exercício 59, estamos na apostila 3. Na parte de ondulatória, a gente já pulou para a apostila 4, né? A gente fica pingando aí apostila por apostila, dependendo do nosso conteúdo. Certo? Vamos lá então. Encontrou aí? Vamos lá. Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar paralelos entre si e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro no ponto C. Índice de refração raiz de 3. Eu até anotei aqui para você. Índice de refração da esfera igual a raiz de 3. Cada raio incidiu num ponto. O raio azul incidiu no ponto A, o raio vermelho incidiu no ponto V. Já estão desenhados aí para nós, ok? Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P de Pato, de modo que o ângulo entre eles, entre os raios, é igual a 60 graus, também está aí no esquema para você. Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, preste atenção, que esta informação ela não é sempre fornecida. A gente tem que lembrar, vimos isso nas aulas anteriores, que o ar é o material, é o meio que tem o menor índice de refração, no caso valendo 1. Esse é um cara que a gente tem que guardar. Okay? E o enunciado foi ainda mais bonzinho porque ele deu para você seno de 60 e de 30. São valores também que a gente não precisa contar de estar pronto no enunciado, né? São ângulos notáveis que com certeza você já aprendeu a calcular seno, cosseno e tangente pela tabelinha, né? No fim, a pergunta do exercício é aquele ângulo alfa que está indicado ali na figura. Galera, antes de descobrir o ângulo alfa, porque ele vai sair como consequência de algumas coisas que a gente vai analisar, né? Vamos tentar analisar o que a gente pode fazer fisicamente para depois ir para a matemática, né? Para interpretar o que está acontecendo aqui nesse esquema. A gente tem, pessoal, que analisar as trajetórias que os raios luminosos têm dentro da esfera. Isso vai ajudar a gente visualizar algumas construções geométricas. Só que para entender, pessoal, a trajetória que os raios luminosos vão fazer na esfera, a gente tem que relembrar um pouquinho de física, do conceito da refração e das situações que ela pode acontecer. Então vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, porque esse é um tópico importante e a gente não teve aula síncrona para falar de refração. Então é bom que a gente bate um papo aqui ao vivo, mas eu espero que você tenha acompanhado as aulas gravadas a respeito, né? O que é refração, pessoal? É a passagem da luz, qualquer onda, né? Sendo assim mais preciso. Mas como a gente está falando de ótica, a gente fala da luz.
É a passagem da luz de um meio, de um material para o outro. Quando a luz faz isso, ela muda a velocidade e ela sofre um desvio na sua trajetória. Ela permanece propagando de forma retilínea, mas ela sofre um desvio, né? Existem, na verdade, 3 situações que a gente pode ter da luz, do seu comportamento óptico com relação à refração. Então, preste atenção aqui, ó. Temos uma situação quando a luz vai do meio menos para o meio mais refringente. Ou seja, ela está indo do material. Tem índice de refração pequeno para o índice de refração grande. Por exemplo, do ar para a água. Ou do ar para o vidro, né? Que é esse caso aqui específico desse exercício, né? O que acontece nessa situação, pessoal? Não esqueça de desenhar a nossa querida e amada reta normal. Forma 90 graus aqui com a superfície, né? Quando a luz vai do meio menos para o meio mais refringente, alguém lembra o que acontece, pessoal? Gostaria da sua participação aí. O que acontece com a luz quando ela passa do meio menos para o meio mais refringente? Alguém lembra o que acontece exatamente? Ela se aproxima mais da normal? É isso mesmo, pessoal. Então tá aqui, raio luminoso, formando um certo ângulo que eu vou chamar de I. E chapéu é o ângulo de incidência, pelo amor de qualquer coisa. Ângulo sempre medido com relação à reta normal, hein? Não pode medir com relação à superfície. Pode parecer uma informação inocente, mas isso faz uma diferença desgramenta, especialmente quando a gente usa a lei de Snell, né? Quando a luz, então, passa do menos para o mais refringente, ela se aproxima da reta normal, diminuindo aqui o ângulo de refração em relação ao ângulo de incidência, ângulo R. Perfeito? Agora, quando acontece o contrário, quando ela vai do mais para o menos refringente, aí ela afasta da reta normal, né? Podemos colocar esse ângulo aqui. Agora ela, afasta da reta normal. Só que existe, pessoal, uma outra situação, eu acredito ter comentado numa das aulas aí, que é a incidência normal. E se eu não comentei, eu vou comentar agora. Existe um caso específico, pessoal, quando o raio luminoso, ele passa exatamente em cima da reta normal, tá vendo? Ele está formando 90 graus com a superfície. Esse, pessoal, é o único caso, repito, é o único caso na qual a luz passa de um meio para o outro, não importa se é do mais para o menos refringente, tá? Mas ela passa sem desvio, tá? É a única situação que a luz não sofre desvio, é a chamada incidência normal, ou incidência perpendicular, porque está formando exatamente 90 graus com a superfície, tá? Nesse caso, não sofre desvio. Pode parecer um caso que não aparece, mas olha só como ele vai fazer diferença para nós aqui nesse exercício. Pessoal, quero desenhar as trajetórias dos raios, vermelho e azul, de forma separada, obviamente, cada um no seu quadrado aí dentro da esferinha de vidro, tá bom? E aí eu gostaria da sua pergunta através da sua observação muito particular, né? Qual será a trajetória do raio vermelho dentro da esfera? Qual será a trajetória do raio vermelho dentro da esfera? Por onde o raio vermelho vai passar? Alguém consegue perceber isso? Então, prof, eu acho que ele tá, no último caso ali, passando pela normal, certinho ali. Porque ele não sofreu nenhum desvio, se for ver ali. Eu não sei se dentro da esfera que sofreu, mas daí ele voltou, não sei. Mas o azul, ele tava em outra direção e mudou. Então ele não tava na normal, né? Ok, tô concordando, tô acompanhando o seu raciocínio. Pessoal, alguém concorda, alguém discorda, alguém tem alguma outra contribuição para a gente compreender qual é a trajetória do raio vermelho dentro da esfera? Alguém? Participa aí, pessoal. Se você não quer falar, pode mandar por escrito. O importante é você tá atento aí às características da bagaça. Perceba, pessoal, aonde o raio vermelho entra na esfera, que é o ponto V, e aonde o raio sai da esfera, que é o ponto P. Não existe outra opção, porque o raio se propaga de forma retilínea, certo? Não existe outra opção a não ser que o raio vermelho se propague exatamente ali, por cima do diâmetro da esfera. Aí você diz assim para mim, mas professor, ele não está sofrendo desvio. Como pode? Pessoal, relembrando de propriedades lá da geometria plana de circunferência.
Quando uma corda, você aprendeu isso, quando uma corda ela passa exatamente na direção ali do diâmetro, né, que passa no centro, esta corda ela é perpendicular à superfície da esfera, ou no caso da circunferência, tanto faz. Você já aprendeu isso. A corda que passa por cima do centro, que faz papel do diâmetro, ela é perpendicular à superfície da circunferência. Isso, inclusive, fez diferença para você esse ano, lá no começo do ano, na parte de geometria analítica, né? Quando você brincava lá com distância, ponto até reta, lembra dessa pataquada toda? Essa questão do 90 graus é preciosa para nós, tá? Então, perceba que esse raio vermelho está fazendo o próprio papel da reta normal. É esse caso número 3 aqui, não sofre desvio. E dá para você sacar isso, pessoal, pelo ponto que o raio entra na esfera e pelo ponto que ela sai. Não tem muita opção, né? Agora, o raio azul, pessoal, ele tem realmente que ligar, né? Aonde ele entra e aonde ele sai. Então, o raio azul na esfera, ele está ali, ó, ligando o ponto A até o ponto B. E perceba, pessoal, como faz sentido. Porque no ponto A é a entrada do raio azul. Então, ele está indo do ar para o vidro, certo? Então, é o caso número 1 aqui, ó. Esse aqui é o caso do ponto A. Porque ele está indo do meio menos para o meio mais refringente. Concorda comigo? Está indo do ar para o vidro. E perceba, pessoal, que ele até desenhou aqui para você, ó, a reta normal do ponto A, tá vendo? Ó? Por que eu sei que essa reta tracejada é a reta normal? Porque está ligando até o centro. Se liga até o centro, forma 90 graus. Tudo bem? Então, perceba, esse cara aqui, ó, é o ângulo de incidência. Esse cara aqui é o ângulo de refração. Percebeu como ele diminuiu? Ele aproximou da reta normal. É razoável isso para você? Ele sofreu um desvio aproximando da reta normal. Está coerente com esse primeiro caso de ir do meio menos para o meio mais refringente. Percebeu? Agora, no ponto B, pessoal, aí já é o caso número 2 aqui, ó. Porque agora ele está indo do mais para o menos refringente. Ele está indo do vidro para o ar. E mais uma vez, ó, esse cara é o ângulo agora de uma nova incidência, vamos dizer, né? E esse ângulo de 60 graus, isso vai fazer diferença para nós na resolução, acaba fazendo o papel do ângulo de refração. Entenda que a gente está falando do raio azul, tudo bem? Só que o raio vermelho, pessoal, ele não está fazendo o papel da reta normal? Sim ou não? É o raio vermelho que está passando pelo centro. Então, aqui na saída da esfera, pessoal, o raio vermelho é a nossa própria reta normal. Por isso que esse ângulo de 60 graus, que é o ângulo entre o raio azul e a reta normal, que é o raio vermelho, né? Acaba sendo o ângulo R, o nosso ângulo de refração. Esse é um cara que vai ser útil para nós, para calcular por lei de Snell. Tá? Essa é a sacada. Então, perceba, pessoal, que a gente já tem uma geometria montada. E o aluno antenado, que é o seu caso, percebeu que desenhando estes raios de forma adequada, nós conseguimos montar um triângulo ali no meio. Você conseguiu perceber isso? Pessoal, olha o triângulo ACP. Liga os pontos A, C e P. Tem um triângulo ali, sim ou não? Tem um triângulo. Aí é que vem a sacada geométrica através da sua visão artística e matemática. O que você sabe com certeza absoluta sobre este triângulo ACP? Quero ver quem consegue perceber. O que este triângulo ACP é com certeza absoluta? Alguém consegue notar? Isósceles? Por que ele é isósceles? Porque ele... Não sei explicar. Pessoal, ele é realmente isósceles. A pergunta é, como a gente consegue comprovar isso? Quem consegue perceber por que ele é isósceles? É porque ele tem dois lados iguais e diferente? E como você tem certeza, Matheus, que ele tem dois lados iguais? Ai, eu não tenho certeza, mas não tem alguma coisa relacionada a oposto pelo vértice, alguma coisa assim? Não, não tem ângulos opostos pelo vértice ali que a gente possa descobrir que eles são iguais. Vocês têm que avaliar, pessoal, a questão de lados, né? Porque perceba, ó,
A gente não sabe a priori que é isósceles, né? A gente tem que concluir que ele é isósceles. Então, perceba. Quanto vale a distância do ponto A até o ponto C? Eu não sei, mas eu sei que ele é chamado de raio. Concorda comigo? Porque é do centro até a beirada da circunferência. É ou não é? Então, do ponto A até o ponto C é o raio da circunferência. Pessoal, do ponto C até o ponto P é o raio também? É, né? Porque é do centro até a beirada. Então, não importa quanto vale o raio. O que importa é que é a mesma medida. Porque é do centro até a beirada da circunferência. Então, realmente, nós temos dois lados iguais. Se são dois lados iguais, é um triângulo isósceles, né? O outro lado, AP, é diferente, não importa para nós quanto vale. A gente não vai precisar. Agora faz sentido. Faz sentido, né? Então, perceba, pessoal, é uma visão matemática e artística, que não tem quem ensine isso. A enxergue nesse exercício desse jeito. Não tem. A gente tem que ver qual propriedade vai se encaixar em cada exercício específico. Isso é treino. Só que é o que eu falo para vocês, pessoal. Sabendo de antemão que coisas desse tipo, triângulo, semelhança, paralelismo, etc. e tal, são ferramentas matemáticas necessárias nessa parte de ótica, seja refração ou espelhos, você já vai fazer um exercício desse condicionado, entendeu? Tendo na cabeça, assim, um pensamento geométrico. O que vai acontecer em cada questão, é cada questão que vai determinar. Só que você vai já com uma visão já meio que condicionada a buscar coisas desse tipo. Essa que é a sacada. Só que aí você pergunta para mim, professor, o que o triângulo isósceles vai me ajudar? Você tem que avaliar, pessoal, os ângulos. Porque você já aprendeu que ângulos iguais enxergam lados iguais. Não é assim? Então, o triângulo isósceles, ele não tem só dois lados iguais. Ele também tem dois ângulos iguais. Então, os ângulos que são opostos aos lados que correspondem ao raio, né? Eles são iguais, eu estou chamando carinhosamente de x. Então, se você avaliar o triângulo ACP, a soma dos ângulos sempre tem que dar 180, certo? Então, x mais x hoje está dando 2x, mais o ângulo alfa, 180 graus, ok? Então, você guarda essa equação, porque este aqui é o ponto de partida para você descobrir o alfa. Não perca de vista a pergunta do exercício. Queremos calcular o alfa, ok? Só que agora, pessoal, a gente tem que calcular o x, né? Porque para calcular o alfa, eu vou ter que calcular o x, não tem jeito. E aí, pessoal, é que vem a parte física, né? Porque por enquanto a gente brincou muito mais com geometria do que com física, apesar dos desenhos ali dos raios ter algum conhecimento de refração. Perceba, pessoal, que a gente pode brincar com lei de Snell. É um exercício de refração, você não pode perder de vista qual é a ferramenta física do fenômeno que você tem à sua disposição. Só que para brincar com lei de Snell, pessoal, a gente tem que ter índice de refração e ângulo. O único ponto que a gente tem o ângulo medido é o ponto P de pato. Concorda comigo? Então perceba, como eu tinha já comentado com você, avalie só a trajetória do raio azul dentro da esfera e saindo. Então o ângulo X, ele faz o papel de um ângulo de incidência, porque ele está medido com relação à reta normal, que é o papel que o raio vermelho faz. Ok? Porque ele é diâmetro, ele passa pelo centro, então ele forma 90 graus. Isso é a geometria da circunferência. Então, o ângulo X é um ângulo de incidência. E o ângulo de 60 graus é um ângulo de refração. É o ângulo entre o raio e a reta normal. Então, eu posso usar a lei de Snell. Então, olha aqui, ó. Lei de Snell do ponto P. N1 seno I igual a N2 seno R. N1, pessoal, é o índice de refração do vidro. É onde está o raio incidente. Vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo X. Isso é igual ao índice de refração do ar, que é o N2, né, por onde o raio saiu, vezes o seno de 60 graus, que é o ângulo de refração. Perceba que ele te deu o índice de refração do vidro, você sabe o seno de 60, sabe o índice de refração do ar, você vai calcular o seno de x. Com isso você determina o ângulo x. Aí você volta para essa equação que eu chamei de 1, para você isolar o alfa. Percebeu? Essa era a sacada do exercício. Então vamos substituir aqui, boniteza. Índice de refração do vidro é raiz de 3. Seno de x eu quero saber. Índice de refração do ar vale 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Todos comigo? Beleza? Raiz de 3 multiplicando de um lado, cancela com raiz de 3 multiplicando do outro. Ficamos com seno de x é igual a 1 sobre 2, certo? E o ângulo
do primeiro quadrante, né, que é o nosso caso aqui, né? O ângulo do primeiro quadrante que tem o seno valendo meio é o ângulo de 30 graus, certo? Quando, não esquece, não vai perder exercício em matemática por causa disso, tá? Avalie qual é o quadrante quando você vai resolver uma equação trigonométrica. Você já brincou com isso, né? Se o cara fala só no primeiro quadrante, ok, mas você pode considerar uma volta completa, tantas voltas, não esquece, você tem mais de uma resposta, tá? Mas nesse caso aqui, x é um ângulo de triângulo, então ele tem que ser, né, menor do que 180, primeiro quadrante, etc. e tal, no ângulo agudo. Seno de x é igual a meio, x vale 30 graus. Tudo bem? Agora, tendo o valor de x, a gente substitui na equação número 1, 2 vezes x mais alfa igual a 180. 2 vezes 30, 60. Passa 60 para lá negativando, para isolar o alfa. 180 menos 60, 120 graus, a alternativa C de Corinthians, Cocosão. Tá aí. Então, pessoal, não é um exercício simples de forma alguma, tá? Perceba a quantidade de passos que a gente teve que enxergar e realizar. As contas não são difíceis, né? Mas o passo a passo para a gente conseguir chegar na conta, enxergar qual é a conta que tem que fazer, né? Isso sim realmente é complicado. Então são exercícios assim que a gente realmente tem que treinar. É um exercício bem acima de dificuldade, né? Ano passado caiu refração na Positivo e ele era um exercício bem mais acessível, porque ele dava uma superfície normal lá, ar e água, sei lá. Aí ele dava para você dois ângulos, os dois ângulos de incidência e refração, dava o índice de refração do primeiro, aí ele perguntava a velocidade que a luz tinha no outro material. Você usava a lei de Snell, calculava o índice de refração que estava faltando, porque ele já tinha te dado direto os dois ângulos e o primeiro índice de refração. Tendo o índice de refração, você calcula a velocidade, né? Para aquela expressão que a gente viu na primeira aula, N igual a C sobre V. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no material. Então é um exercício mais normalzão de refração, fresquinho que caiu ano passado. Tá? Mas fiquem atentos de aparecer um negócio mais cabuloso, mais geométrico aí. Tudo bem, criançada? Beleza? Deu para pegar a ideia desse aí? Ok? Podemos fazer o 60. O 60 é maravilhoso, hein? Vamos lá, então. Seguindo. Página 46, exercício 60. Estou lendo aqui o enunciado para você. Só coloquei uma figurinha aí para facilitar a nossa vida. Essa figura também estava no enunciado. Vamos lá. Federal do Estado de São Paulo, uma das melhores faculdades de medicina do Estado e do Brasil. O pingente de um colar é constituído por duas peças A e B, feitas de materiais homogêneos e transparentes. De índices de refração absolutos, NA vale 1,6 vezes raiz de 3 e o NB vale 1,6. A peça A, pessoal, é a parte de cima, que é o cone, tá? E a peça B é a parte de baixo, que é a semisfera. Ele deu para você no enunciado duas figuras. A figura 1 com a informação tridimensional do pingente, né? E a figura 2 é o pingente cortado no plano para a gente ver a parte interna ali, os raios e os ângulos, tá bom? Por isso que o cone virou um triângulo e a semisfera virou um semicírculo, né? Então vamos lá, continuando lendo. Um raio de luz monocromático R propaga-se pelo ar e incide paralelamente, você que está com a apostila, você vai grifar isso para mim. Paralelamente ao eixo do cone. Grifa isso. Grifa essa informação. Pode parecer bobinha, mas não é, não. Paralelamente ao eixo do cone. No ponto P de pato, na superfície do cone, passando a se propagar pelo material da peça A. Beleza. Depois que ele entrou no cone, pessoal, ele vai atingir o ponto C ali do meio, no centro da base do cone. E ele vai sofrer uma nova refração. Ele vai passar a se propagar pelo material da peça B de bola, que é da semisfera, né? E ele vai emergir, ele vai sair, ele vai escapar do pingente no ponto Q de queijo, ali embaixo. Desde a entrada até a sua saída do pingente, esse raio propaga-se em um mesmo plano, que contém o vértice da superfície cônica. Beleza, né? Só para falar que não tem retas reversas, nada fora do plano, né? Só frescurinho isso aí. A figura 1 representa o pingente pendurado verticalmente em repouso, e a figura 2, a intersecção do plano, que contém o raio R com o pingente. É o corte do pingente, né? Você percebe que ele colocou com informações assim,
com escritas bem técnicas, né? É o enunciado de segunda fase, né? Mas o que ele está querendo dizer é que a figura 2 é um corte da figura 1, só isso, tá bom? As linhas tracejadas, perdão, indicadas na figura 2 são paralelas entre si. Você vai grifar isso também para mim. As linhas tracejadas indicadas na figura 2 são paralelas entre si. Grifa isso. E aquele anglinho alfa que está ali bonito e cheiroso vale 30 graus. Ele tem dois itens, vamos por partes, e tem a calcular o ângulo beta que está indicado ali embaixo na figura. Pessoal, com muita calma, com muita serenidade, mais uma vez a gente tem que brincar com aspectos de geometria plana. Não tem jeito. E perceba, pessoal, que esse exercício ele tem uma semelhança em relação ao exercício anterior. No sentido que ele não fornece de cara para você, né, o desenho do raio na parte interna ali do material, né? No exercício anterior ele não dava o desenho dos raios ali dentro, a gente desenhou e isso ajudou a enxergar a resolução. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai desenhar a continuidade do raio luminoso na parte que está faltando ali para o desenho, né? Que por acaso é na semi-esfera, tudo bem? Pessoal, não temos muita opção, né? Porque se o raio R entra no ponto P, refrata, percebe que ele aproxima da reta normal, né? Ele desvia diminuindo o ângulo, é bem visível, né? Porque ele está indo do meio menos para o meio mais refringente, né? Formou esse ângulo alfa e ele atinge o ponto C. O ponto C, pessoal, a reta normal já está aqui, tá vendo? Ó? Essa reta tracejada. Então, do ponto do meio A para o meio B, perceba que o meio A ele tem um índice de refração maior que o meio B. Concorda comigo? Um é 1,6 vezes raiz de 3, outro é só 1,6, né? Então, a luz, pessoal, do meio A para o meio B, do cone para a semisfera, ela vai sofrer um afastamento da reta normal, porque ele está indo do mais para o menos refringente, né? E não tem outra opção, porque como o exercício já deu para você aonde a luz escapa, aqui da parte de baixo do pingente, que é no ponto Q de queijo, aqui dentro da semisfera, pessoal, o raio faz esse caminho aqui. Né? Você está ligando o ponto C até o ponto Q. Não tem opção. E perceba como está coerente com o que a gente sabe da geometria da refração. Né? Se liga, ó, este ângulo aqui, ó, em amarelinho, é o ângulo de incidência. Concorda comigo? Que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E esse ângulo que está aqui, ó, é o ângulo, perdão, refratado, que é o ângulo entre o raio e a reta normal. Visualmente está fácil da gente perceber que esse ângulo R ele é maior do que o ângulo I. Por quê? Porque ele está indo do mais para o menos refringente, ele afasta da normal. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para as ferramentas da geometria. E aí eu te pergunto, primeira perguntinha, quanto vale aquele ângulo ali, pessoal? Quanto vale aquele ângulo que, por acaso, é o ângulo de incidência, né? Entre o cone e a semi-esfera. Que ângulo que é esse aqui, pessoal? Quem consegue me dizer? Quem sabe? Quem percebeu? É o mesmo ângulo de... Pera, eu buguei aqui. Pode repetir a pergunta, por favor? Quanto vale, pessoal, este ângulo aqui selecionado aqui, ó, que é o ângulo de incidência entre o raio e a reta normal aqui no cone? Que ângulo que é esse aqui? Quem consegue dizer para mim? Ângulo alfa? Por que é o alfa, Matheus? Ai, professor, é muito difícil essa pergunta, eu só deduzo o que é. Então, pessoal, é assim, naquele exercício anterior, era um exercício teste, era um exercício de primeira fase. Eu tenho batido muito na tecla isso com você. A gente está chegando no momento, né, de antivéspera praticamente, aí, de vestibular, e a gente tem que relembrar algumas coisas. Questão teste, questão de primeira fase, vocês podem acertar no chute, sem querer, preenchendo o gabarito errado, fazendo 4 contas erradas e chegando no resultado certo por acaso. Questão teste é assim. Do mesmo jeito que você pode errar fazendo um monte de coisa certa e no final errar um pouquinho e perder a questão. Agora, numa questão dissertativa, é necessário para você ter a pontuação completa daquela questão, isso pode fazer uma diferença desgraçada na hora da pontuação final,
eu digo com todo respeito, mas você tem que esfregar, né, na cara do examinador que você sabe. Entenda, pessoal, que isso não tem nada a ver com encher linguiça na hora da resolução. Você não tem que contar a história da refração, fazer uma biografia do Snell. Não é nada disso. Mas você tem que mostrar, sem sombra de dúvidas, que você chegou no resultado, não por acaso, e mostrando o seu passo a passo. Então, eu acho muito importante você, que está participando das aulas, que está atento, que é algo diferente para a sua vida, que quer tirar boas notas no vestibular e passar nas melhores do Brasil no curso que você escolher, e você vai fazer isso pela graça de Deus, pelo seu esforço, é muito importante, mesmo em questões das nossas tarefinhas, você treinar escritas de exercício PIC segunda fase. Não vou avaliar isso na entrega da tarefa, mas eu acho que é um passo importante para vocês. Tá? E a gente precisa, pessoal, desmistificar de uma vez por todas que exercícios de exatas, né, especialmente física e matemática, você não pode escrever nada em português na resolução, de forma alguma. Caso você ainda se lembre de como eram as nossas aulas no ensino presencial, né, quando a gente resolvia quando a gente resolvia exercício um pouquinho mais longo, né, a gente colocava ali passo 1, usando não sei o que lá, chegamos em tal. Passo 2, continha. Passo 3, mais uma frase ali, um tópico curto, entendeu? Que mostra para o cara que você sabe do que você está falando. Então, mostre, pessoal, através de frases curtas, de tópicos bem organizados, ali a folha bem dividida, tal, passo 1, passo 2, escreva o que você fez. Você não pode só colocar no final uma única conta e achar que você, mesmo chegando no mesmo resultado, do cara que acertou, né? Você tem a mesma nota do cara que fez todo o passo a passo e mostrou o passo a passo. Ah, professor, mas eu pensei na cabeça, né, pessoal? Isso para a segunda fase pode fazer alguma diferença, tá? Então, o que você pode escrever? De fato, pessoal, aquele ângulo é o ângulo alfa. Por quê? Porque de acordo com o enunciado, é que você pode escrever. Passo 1. De acordo com o enunciado, as retas tracejadas são paralelas. Portanto, o ângulo alfa forma com o ângulo x, que você pode colocar lá, um par de ângulos alternos internos. Lembra do Z do Zorro? Retas paralelas, a aberturinha ali do Z em cima e embaixo é igual, é o mesmo ângulo. Tá? A propriedade de paralelismo, ela está sendo usada nesse exercício. É realmente o ângulo alfa que está aqui. Tá bom? É assim que você tem que escrever. Tá? O examinador vê isso, pessoal, ele chora de emoção. Ele vai tirar uma cópia da sua prova, vai colocar numa moldura e pendurar na sala dele. Tá? Porque é realmente uma resposta de aluno diferente. Você tem que provar que você sabe. Mostra que você foi meu aluno. Tá? Agora, que ângulo que é esse aqui embaixo? O ângulo entre o raio refratado e a reta normal que passa pelo ponto C. Quem consegue perceber que ângulo que é aquele ali embaixo? O ângulo de cima é o alfa, é alterno e interno. E esse ângulo aqui de baixo, que ângulo que é? Esse aí é o beta, né? Por quê? É o beta. Mas por quê? Porque a trajetória ele está seguindo uma reta, então se você for ver, tipo, não importa onde você coloque outra linha perpendicular, vai continuar sendo o mesmo ângulo ali, né? O caminho é exatamente esse, pessoal. Mais uma vez, a gente está usando condição de paralelismo, que eu pedi para você grifar, que as linhas tracejadas são paralelas. E perceba que este raio, que passa pela semisfera e sai aqui do ponto Q de queijo, ele saiu sem desvio. Ou seja, é uma única reta que está aqui, né? Então, uma única reta, cortada por retas paralelas, formam ângulos iguais. Isso é mais uma propriedade de condição de paralelismo de geometria plana. Percebeu? Então, este ângulo beta que está aqui fora, que é a pergunta do exercício do item A, ele se repete aqui dentro. Então, perceba, pessoal, que se você escrever a lei de Snell para o ponto C, você já tem os ângulos, tá vendo? Ó? O ângulo alfa é um ângulo de incidência, porque ele está entre o raio e a reta normal. O ângulo beta é um ângulo de refração, porque ele está entre o raio e a reta normal. Você tem os dois índices de refração. Você tem o valor do ângulo alfa, tá no enunciado, joga na lei de Snell, você descobre o valor do ângulo beta. Percebeu? Essa é a sacada. Então, assim, a conta é simples. Lei de Snell você resolve em duas linhas.
Agora, saber quais eram os ângulos é que é a sacada aqui, é realmente que dá mais trabalho. Não diminua a dificuldade desse passo, mas ele é necessário. Tá? Então, olha aqui, ó. Índice de refração do cone NA vezes o seno do alfa, que é o ângulo de incidência, é igual ao índice de refração da semisfera NB vezes o seno de beta, que é o ângulo da refração. Os dois índices de refração estão dados e o ângulo alfa também. Então, tá aqui, ó. 1,6 raiz de 3 é o índice de refração do A. Perfeito? Alfa é 30 graus, está na última linha do enunciado, seno de 30, igual a 1,6, que é o índice de refração da semisfera, vezes o seno de beta. Tá? Aí, o que você faz, bonitão? 1,6 multiplicando de um lado, 1,6 multiplicando do outro, cancela. Seno de 30, você tá que nem eu, careca de saber, que ele vale meio, 1 sobre 2. Certo? Aí ficamos com raiz de 3 vezes meio. Raiz de 3 vezes meio é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. É ou não é? Então, seno de beta é igual a raiz de 3 sobre 2. No primeiro quadrante, mais uma vez, o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Resolvido o item A, beta vale 60. Tudo bem, criança? Beleza? Show de bola. Atenção agora ao item B. Considere que a peça B de bola possa ser substituída por uma outra peça B'. Essa vírgula voando aí é linha. B'. Com o mesmo formato, as mesmas dimensões, tudo bonitinho. Mas de maneira, agora você vai grifar, de maneira que o raio de luz vertical R sempre emerja do pingente pelo plano da superfície esférica. Você vai grifar tudo isso para mim. Ele quer trocar a semisfera, o material dela, de tal forma que o raio, pessoal, ele emerja, ele saia, ele escape na superfície ali do plano da esfera, na divisa do cone com a semisfera. É aí que ele quer que o raio escape. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Olha só, continuando lendo. Qual é o menor índice de refração deste material, B', para que o raio R, você vai grifar de novo essa última informação, não emerja pela superfície do cone, superfície cônica do pingente, grifa isso. Raio R não emerja pela superfície cônica do pingente. Ou seja, pessoal, as duas informações elas são complementares, as que eu pedi para você grifar. O exercício quer que aconteça uma emergência pela superfície do cone, é pela divisa. Ele não quer que o raio atravesse a esfera e ele não quer que o raio volte para o cone. Fica exatamente na divisa entre o cone e a esfera. A gente tem que interpretar isso pela leitura do enunciado. Tá? Essa condição, pessoal, da refração, a gente chama de emergência rasante. Emergência, pessoal, não é ligar para o 190 na física, tá? Emergência é quando o raio emerge, ele sai, ele escapa, tá? Então, emergência é o ato do raio luminoso sair, tá bom? Emergência rasante. O raio, pessoal, ele vai estar fazendo esse trajeto aqui, ó. Coloquei em azulzinho para você aqui no desenho. O raio entra normal aqui no cone, no ponto P, refrata. Quando ele chega no ponto C, eu troquei o material daqui de baixo. Então, ele não vai passar. Ele vai sair de forma rasante. É isso que o exercício quer que aconteça. Tá? Pela interpretação do enunciado. É o caso da reflexão total. Né? A gente não deu tantos detalhes, mas só pelo enunciado a gente conseguia perceber o que o exercício queria que acontecesse com o raio luminoso. Tá? Só que aí é que vem a pergunta. Aí é que vem a sacadinha, a safadinha. A gente vai usar de novo lei de Snell no ponto C. Porque perceba, eu tenho o ângulo de incidência, é o alfa, não mudou. Eu tenho o índice de refração do cone, não mudou. Eu quero descobrir o índice de refração do cara de baixo, que é o B'. Então, está faltando o quê? Está faltando o ângulo de refração. Concorda comigo? E aí é que vem a pergunta de $1 milhão. Quanto vale, nessa situação do raio azul, o ângulo de refração? Ele vale 0 ou ele vale 90? Quanto vale o ângulo de refração no caso do raio azul? 0 ou 90? O que você me diz?
90? Por quê? Porque Deus abriu a minha mente que agora me deu essa resposta. Então eu confio. Escreve isso na segunda fase para você ver. E aí, galerinha, quanto que vale o ângulo? 0 ou 90? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Vamos relembrar? O que é um ângulo de refração? É o ângulo entre o raio e quem? Entre a reta normal. Você tem que considerar, pessoal, este ângulo aqui, ó, vou desenhar para você. O ângulo é entre o raio e a reta normal. Olha o ângulo, já saiu pronto para você aqui, ó. O ângulo entre o raio e a reta normal é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Concorda comigo? Então você pode guardar. Toda vez que acontece esta emergência rasante, o ângulo de refração vale 90 graus. O raio fica perpendicular à reta normal. Tudo bem? Razoáveis para você? Chegou aqui, ficou fácil. Agora você vai montar outra lei de Snell no ponto C, tomando os devidos cuidados. O índice de refração do cone não mudou, é A. O seno do alfa não mudou, é o mesmo ângulo de incidência. Quem mudou? Foi o índice de refração, que agora a gente está chamando de B', e o seno do ângulo de incidência mudou, é o seno de 90 graus. Você já aprendeu lá no ciclo trigonométrico que seno de 90 vale 1. Lembra disso? Seno de 90 vale 1. Então, como vai ficar? Índice de refração do meio A, 1,6 raiz de 3 está no enunciado. Seno de alfa, seno de 30, o alfa não mudou. Índice de refração NB', eu quero descobrir, seno de 90 vale 1. 1 vezes NB', já está isolado. Seno de 30, pessoal, vale meio. Vale meio. Então, a gente ficou com 1,6 vezes a raiz de 3, vezes 1 sobre 2, vezes meio. Eu posso melhorar um pouco a minha vida. Eu posso simplificar 1,6, posso dividir por 2. Certo? Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Não é? Então, 1,6 dividido por 2 dá 0,8. E você deixa o número assim, sem medo de ser feliz. Portanto, o índice de refração desta nova semi-esfera é 0,8 vezes a raiz de 3. Não esquece desse número, pelo amor de Deus. E também, pelo amor de Deus, não coloque nenhuma unidade no índice de refração, porque a gente viu que esse cara é um número adimensional. Não possui unidade. Tá bom? Pronto, criança. Tá aí resolvido um dos exercícios mais embaçados aí de refração que eu já vi em muito tempo aí. Bastante trabalhinho. Você que está antenado aí com esse assunto e quer treinar mais, procure o exercício de refração da FUVEST do índio. Você digitar FUVEST, refração, índio e peixe, essas palavras-chave no Google, você vai achar esse exercício que eu estou falando, tá? Um exercício bem bonitinho também, que engloba alguns conceitos geométricos que são úteis para você treinar. Procure esse exercício. Vou até digitar aqui no chat para você lembrar as palavras-chave. Espera aí. O exercício da FUVEST. Opa. Exercício da FUVEST, eu não lembro qual ano. Põe lá índio, peixe, com essas palavrinhas e refração, você pode colocar também, né? Lógico, né? Com isso você encontra esse bom exercício para você treinar aí também de visão artística e matemática para você enxergar algumas coisinhas úteis aí nesse fenômeno de refração. Tá bom, bonitos? Belezinha? Foi uma aula só com 2 exercícios? Aí você fala, nossa, professor, eu ia demorar 20 minutos para resolver esse exercício? Da segunda fase, talvez, se tinha mais tempo, mas né, a gente está fazendo todo passo a passo, batendo um papo aqui. Precisamos buscar estratégias, pessoal, de ir pelo atalho, de buscar enxergar algumas coisas da geometria um pouco mais simplificadas, né? Condição de paralelismo, perpendicularismo, opostos pelo vértice, triângulos, são caras que sempre aparecem aí, vão com essa ideia já por trás, para você ir com uma visão mais treinada, condicionada, para matar exercícios desse tipo, tá bom? Queridos, ficando algum exercício aí para trás, da parte de espelhos que a gente não corrigiu,
me contate pelo e-mail, a gente resolve quantas vezes for necessário, tá bom? Assista o videozinho de hoje lá sobre a equação fundamental da ondulatória. Pessoal, sem esse cara não tem sucesso em ondulatória. Resolva os exercícios lá selecionados, para amanhã a gente brincar um pouco com fenômenos ondulatórios, um dos últimos assuntos aí que a gente vai estudar, tá bom? Amados, obrigado então mais uma vez pela presença, pela participação de vocês. Se cuidem. Um beijinho de luz branca refratada. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tenha uma Tchau, boa professor. tarde. Valeu, bonitinhos. Fiquem com Deus.